Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo e voltando para falar outra vez sobre Copa do Mundo, da Copa de 2026, né? Hoje eu tô usando minha camisa de Cabo Verde, que eu acho que eu nunca tinha usado num vídeo, porque eu sempre tava usando nos jogos e tal, não sei o que, ela sujava, eu botava pra lavar, não tava disponível. É, Em minha homenagem ao povo cabo-verdiano, que eu tenho grande admiração, como eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, e também em homenagem à seleção cabo-verdiana que fez história nessa Copa, né? Mas hoje nós vamos falar das quartas de final e falar um pouquinho sobre o que eu espero das... Não o que eu espero, mas assim, o que é que está ali na minha visão de torcedor em jogo ali nas semifinais, né? Assim, em termos de história, em termos de o que é que as seleções têm feito até agora. Hoje vai ser a primeira semifinal, né? Às 4 da tarde, horário de Fortaleza. Vai ser o jogo entre França e Espanha, que vai ser um jogaço, provavelmente, ou pelo menos um jogo de duas equipes muito fortes. E esse jogo vai acontecer porque França ganhou de Marrocos, ganhou com facilidade outra vez, 2-0, um gol do Mbappé, né? Do Mbappé, e um gol do Dembélé, né? A França até agora nessa Copa do Mundo, como eu já falei em alguns outros vídeos, tem sido a melhor seleção da Copa até agora, né? Venceu todos os seus jogos até agora, não enfrentou nenhuma grande dificuldade em nenhum jogo. Acho que a maior dificuldade foi na estreia contra o Senegal no primeiro tempo, que o Senegal jogou melhor do que a seleção francesa, mas no segundo tempo já tomou as rédeas da partida, ganhou de 3-1. O resto da primeira fase também levou ganhando sem muita dificuldade. Oitavas, eu nem me lembro quanto é que eles jogaram nas oitavas. Foi contra a Suécia, né? Ganhou sem dificuldade da Suécia. Contra o Paraguai foi o jogo que, em tese, eles tiveram mais dificuldade, mas foi um jogo de um time só, que o Paraguai bravamente lutou, tentou segurar do jeito que dava, e no que dava eles fizeram um ótimo trabalho, mas a França controlou o ritmo do jogo, e quando a França fez 1-0, a sensação era que estava resolvido. E esse foi o placar final. 1-0 com gol de pênalti do Mbappé, né? Do Mbappé. E contra o Marrocos foi mais ou menos a mesma coisa. A França deu todas as cartas, não sofreu nenhum perigo, jogou ali tranquila e tal, não sei o que. O Mbappé perdeu um pênalti, mas depois no segundo tempo fez um golaço. E depois um gol do Dembélé e c'est fini, como diriam os próprios franceses, né? 2-0 com muita tranquilidade. E vai enfrentar a Espanha, que ganhou da Bélgica. Ganhou da Bélgica por 2-1, num jogo muito difícil. A Espanha tem jogado... Eu vi um comentário que a Espanha tem jogado... Acho que foi do Marcelo Beckler, que falou que a Espanha tem jogado bem, não tem jogado bonito. Eu concordo parcialmente. Eu acho que a Espanha tem conseguido controlar grande parte dos seus jogos, daí vem o bem, mas assim, se você parar para prestar atenção, a Espanha tem ganho seus jogos muito assim, no acaso, né? A partida dos 16avos de final foi contra a Áustria, foi bem tranquila, 3-0, tudo bem, a Áustria é um adversário do nível relativamente mais baixo, mas contra Portugal e contra a Bélgica passou com gol nos acréscimos do segundo tempo, né? Assim, contou um pouco com a sorte também, né? Tinha ganho de Portugal de 1-0 e ganhou agora da Bélgica por 2-1. Abriu o placar, sofreu um empate e no finalzinho fez o 2-1. Não que não tenha sido merecido, mas se tivesse um pouquinho mais de azar, a partida poderia ter ido ali para prorrogação ou poderia até ter perdido, né? Esse confronto é muito interessante por alguns motivos. Eles se enfrentaram uma vez em Copas, e foi lá na Copa de 2006, quando eles se pegaram nas oitavas de final. Naquela época a Espanha também nunca tinha sido campeã do mundo, né? E ela começou a Copa muito bem, tinha uma geração boa, né? Era La Fúria, não sei o que mais lá. E aí eles enfrentaram a França, que tinha passado meio que cambaleando na fase de grupos, Martinho Zidane, né? E aí fez um jogaço. A França, se eu não me engano, eu não pesquisei isso, mas se eu não me engano o placar foi 3-1. Eu sei que a França eliminou a Espanha. O Zidane fez um golaço e tal. E aí fez com que a França fosse enfrentar a gente nas quartas, e todo mundo se lembra, aquele 1-0 com o gol do Thierry Henry eliminando a gente. A França ia acabar sendo vice-campeã naquela edição da Copa de 2006, né? Uma copaça do Zidane. Foi a única vez que eles se enfrentaram em Copa, né? Umas oitavas de final com a vitória da França. Então, assim, vai ser, em termos de peso, vai ser o maior encontro entre esses dois times em Copas do Mundo, ou de maneira geral também. E a Espanha
Espanha tem sido recentemente meio que a pedra do sapato da França. Se enfrentaram na semifinal da Euro de 2024, a Espanha ganhou. Se enfrentaram na semifinal da Nations League, que assim, né, Nations League, né? Mas enfim, se enfrentaram e a Espanha ganhou num jogo que foi 5-4, mas que a Espanha jogou muito mais bola, chegou a estar 5-1, se não me engano, 5-2 em algum momento. Ou seja, nos confrontos mais recentes, nos últimos 2 anos, a Espanha tem ganho da França. Tudo bem que a Espanha estava jogando um pouquinho melhor nesses últimos 2 anos do que está jogando agora, e a França estava jogando pior do que está jogando agora. Mas não sei, talvez o estilo de jogo, o encaixe, a Espanha cresça e a França diminui? Não sei. Vamos ver. Eu tenho visto muita gente falar quão impressionante a França tem sido nessa Copa do Mundo. E eu concordo 100%. Todas as oportunidades que eu tive aqui de falar sobre isso, acho que a partir da segunda ou da terceira rodada eu já falei que a França, pra mim, estava sendo a melhor equipe da Copa e se manteve sendo a melhor equipe da Copa. Porém, e que tem dados impressionantes também, né? Tipo, o Mbappé já tem 8 gols, com mais 5 gols do Dembélé, já igualaram meio que a marca de gols, né, que o Ronaldo e o Rivaldo tiveram na Copa de 2002 completa. Tudo bem que eles já fizeram 6 jogos, então tá só um jogo a menos, mas mesmo assim tá só um jogo a menos e é um feito impressionante. Uma dupla de ataque juntos, teriam um ter 8 gols, o outro ter 5 gols. Eles têm até mais assistências que Ronaldo e Rivaldo. E ainda, pra fechar o trio de ataque, tem o Olise, que nessa Copa do Mundo não fez nenhum gol ainda, mas deu já 5 assistências, que é um número absurdo. Né? E aí vejo muita comparação com o trio dos 3 R's, né? Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. E que eu acho justa essa comparação pelo desempenho até agora. Acho justo falar que a Espanha, que a França tem jogado um futebol maravilhoso nessa Copa e que tem se disparado a melhor seleção da atualidade. Eu acho justo. Acho justo. Porém, tem gente já com papo de já ganhou. E esse papo meio que me assusta. Assim, não me assusta no sentido porque assim, faz eu ficar pensando assim, vixe, e eu tenho medo que aconteça com a França, tipo um papo tipo Holanda de 74, Hungria de 54, o Brasil de 82, e principalmente o Brasil de 82, que já tinha uma vibe de já ganhou, e calma, cara, eles vão enfrentar a Espanha é a pedra no sapato deles, né? Então vamos ver, eu acho que esse jogo é muito interessante por isso. França joga o melhor futebol, eu acho que o justo pro futebol seria a França ganhar. Mas futebol é resolvido ali nos 90 minutos que os times se enfrentam, né? Não tem nada de justiça aí, não. E se esse confronto de semifinal vai ser bom, o outro também vai ser muito bom, né? Pelo menos muita expectativa para esse confronto, que vai ser entre Argentina e Inglaterra, né? Detalhe, vai ser a primeira vez desde a Copa de 1990 que os 4 semifinalistas vão ser já equipes que já são campeãs, né? Então não vai ter então já se sabe agora que não vai ter um campeão inédito nessa Copa do Mundo. Inclusive, a França tem se mostrado uma grande potência do século XXI, já é a 4ª semifinal no século XXI, né? Porque jogaram 2006, 2018, 2022 e 2026, né? Impressionante. A Espanha é a 2ª semifinal da história. A outra vez que jogou a semifinal foi 2010. Porém, esse dado é um pouco não estranho, mas é um pouco tipo meio verdade, porque também em Copas de outro formato, mais especificamente na Copa de 1950, os 4 melhores times faziam um quadrangular final, que foi disputado por Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Então a Espanha também ficou entre os 4 melhores. Inclusive o Brasil meteu uma goleada na Espanha nessa Copa aí, né, nesse quadrangular final, acho que foi 6-1, né? É uma história bem legal, procurar a história dos Touradas de Madrid, alguma coisa assim, uma música que a galera ficou cantando na arquibancada enquanto o Brasil tava deitando sobre a Espanha. Saudade do Brasil deitar sobre alguma seleção forte. E a Copa de 50 é uma Copa que tipo, por detalhe, não virou uma Copa assim que todo mundo, grande herói nacional, porque os caras, tipo, meteram, nesse quadrangular final, meteram acho que 7-1 contra a Suécia, 7-1 entre os 4 melhores times da Copa, né? Traz umas memórias meio estranhas. 7-1 contra a Suécia e 6-1 contra a Espanha, mas acabou perdendo por Uruguai 2-1, como todos nós sabemos, no famosíssimo Maracanazo. Beleza. Então eu falei da França e da Espanha nas semifinais, e o fato que é a primeira semifinal de 1990 que os 4 times já foram campeões. E a primeira
quartas de final da história, desde que foi criado esse negócio de ranking da FIFA, que os 4 primeiros times do ranking da FIFA estão nas quartas de final. Isso é irado. Mas falando mais especificamente sobre Inglaterra e Argentina, esse confronto vai acontecer porque a Inglaterra venceu a Noruega por 2-1 de virada, num jogaço do Jude Bellingham, né? O Bellingham é um jogador que eu sou muito fã, acho que joga muita bola ali. E na seleção da Inglaterra ele tem jogado numa posição que eu acho que torna o futebol dele mais vistoso, né, que é uma posição mais parecida com a primeira temporada dele do Real Madrid, quando ele jogou, que ele era tipo meio que o 10 e uma dupla de ataque formada pelo Vini e o Rodrigo, versus agora que tem um trio de ataque na frente dele e ele joga meio que atrás, né? Ele aparece menos ofensivamente. E na carreira dele, ele jogava inicialmente mais desse jeito que ele tá jogando agora no Real Madrid, mas um cara que o povo fala que vai de área a área, né, que os ingleses chamam de box to box, né? E agora e nessa primeira temporada do Real Madrid, que foi a temporada que eles ganharam a Champions, né? E na seleção da Inglaterra ele joga mais como um 10 mesmo. E cara, como joga esse Bellingham, né? Fez 2 gols, fez um feito com esses 2 gols que tinha sido feito a última vez pelo Maradona. Quando jogando pela Argentina na Copa de 86, obviamente, tinha que ser na Copa de 86, ele fez 2 gols contra a própria Inglaterra, já vamos falar um pouco mais desse jogo, e depois fez 2 gols contra a Bélgica na semifinal, então foi a primeira vez que um jogador fez 2 gols em 2 jogos seguidos de mata-mata, desde do Maradona na Copa de 86, né? Só para não ficar por baixo, também posso citar um brasileiro que fez isso, né? Pelé fez um hat-trick, né? Fez 3 gols contra a França na semifinal da Copa de 58 e depois marcou 2 gols na finalíssima. Mas enfim, tem nada a ver com o que eu falei. Mas aí o Jude Bellingham foi o grande nome do jogo. A Noruega abriu o placar, deu uma vacilada aqui e ali. Teve uma chance aquele Sorloth, sei lá como é que é o nome do caba. Passou com o Haaland livre na área, podendo só encostar pra ele ficar na cara do gol, provavelmente fazer o gol. Ele não passou quando o jogo tava 1-0 pra Noruega. E aí, como dizem, né, quem não faz, leva. O Bellingham empatou o jogo nos acréscimos do primeiro tempo e depois virou o jogo no primeiro tempo da prorrogação, né, no comecinho do primeiro tempo da prorrogação. Teve uma polêmica, todo jogo tem polêmica, né, mas assim, teve uma pequena não, acho que eu considerava polêmica nesse jogo, dizendo que no primeiro gol do Bellingham a bola bateu no negócio de câmera. Eu ouvi muita gente falando sobre isso e tudo mais. Não tem nenhuma imagem conclusiva, não tem nenhum dado conclusivo. Parece que bateu, ouvi alguma pessoa falando, mas tipo assim, não dá pra dizer nada, então. Não dá pra dizer nada sobre isso, a tecnologia disponível não conseguiu comprovar isso e tal, um negócio meio estranho na Spider Camera, que tem uns, sei lá. Enfim, não sei se aconteceu, mas se tiver acontecido é foda pros noruegueses, né? Mas independentemente disso, o grande jogo da Inglaterra, e principalmente o grande jogo do Jude Bellingham, né? E a Inglaterra vai enfrentar a sua grande rival, a Argentina, porque a Argentina ganhou da Suíça. Num jogo bem ruim da Argentina. Inclusive, queria parar pra falar aqui. Eu já falei, acho que sobre isso algumas vezes, como a Argentina tem enfrentado times, assim, mais fracos. Com todo respeito a Cabo Verde, com todo respeito ao Egito, com todo respeito à Suíça. Mas, assim, na fase de grupos da Argentina, a Argentina pegou quem? A Argentina pegou a Algéria, pegou a Áustria e pegou a Jordânia. Venceu todos eles sem dificuldade e eram adversários fracos. Teve muita sorte porque em tese era para pegar o Uruguai ou a Espanha, mas acabou pegando Cabo Verde. E Cabo Verde, apesar de ter feito história, de ter jogado com muita raça, de ter feito uma grande Copa do Mundo, é um time com muito menos experiência em Copa do Mundo que a Espanha ou o Uruguai, né? Venhamos e convenhamos. Então, foi melhor para a Argentina pegar Cabo Verde. Mas sofreu muito contra Cabo Verde. Cabo Verde jogou muita bola e a Argentina ficou nas cordas. Aí beleza, a Argentina foi jogar contra o Egito. Também uma equipe que tem sua história. Fora do futebol tem muito mais história, mas no futebol também tem muita história. E ficou de novo nas cordas. Estava perdendo de 2-0 até bem perto do final da partida. Teve que fazer uma virada histórica. E agora contra a Suíça também. Foi a primeira equipe do top 20 do ranking da FIFA. Que não quer dizer necessariamente que está entre as 20 melhores seleções, mas talvez diga, enfim. Quer dizer alguma coisa, né? E essa campanha e a Argentina também enfrentou com muita dificuldade. Abriu o placar num lance de bola parada, mas não estava fazendo nada até então. Foi bem conhecido o jogo, continuou sem fazer nada pelo resto do jogo. A Suíça jogando melhor. A Suíça empatou
E aí depois, num azar para a Suíça, numa grande bobagem do jogador Embolo, ele acabou esquecendo que existia VAR, aparentemente, tentou simular feiamente uma falta. E um azar também, porque a Suíça tinha... A Argentina levou um cartão amarelo pela falta, então pelo VAR podia ser reversão de cartão, então o VAR foi chamado, blá 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 blá. O maluco levou um amarelo, já tinha um amarelo, foi o segundo amarelo do Embolo, ele foi expulso. Aí a Argentina cresceu, pressionou o resto. Isso deve ter acontecido, não sei, mais ou menos ali uns 30 minutos do segundo tempo, mais ou menos, não sei, por aí. E aí daí até o final do tempo regulamentar a Argentina pressionando, como persistiu o empate foi para prorrogação. Primeiro tempo da prorrogação a Argentina pressionando, e no segundo tempo a Argentina teve mais sorte e competência e conseguiu fazer 2 gols. Um golaço do Julián Álvarez e um gol do Lautaro Martínez, né? Um detalhe que foi a primeira partida da Argentina na Copa que o Messi não fez gol. O Messi deu assistência pro primeiro gol de cabeça do McAllister, se não me engano. Ele deu assistência para esse gol, mas foi uma assistência assim, o cara bateu o escanteio, tudo bem, tem seu mérito, bateu o escanteio bem e tal, não sei o que, mas não foi uma assistência tipo como, sei lá, foi a assistência do próprio Messi na partida contra o Egito, ou a assistência que teria sido uma assistência caso o Endrick tivesse feito o gol do passe do Vini contra a Noruega, né, que é uma coisa assim que tem mais mérito de você passar a bola pro cara, né. Então, mas teve, querendo ou não, teve essa assistência do Messi, mas ele não participou tanto diretamente dos outros 2 gols. Então, assim, foi a primeira partida que a Argentina ganhou sem o Messi tá, tipo, empurrando eles a cada segundo. Não acho que foi uma partida ruim do Messi, apesar desse comentário. Eu acho que o Messi jogou bem. Assim, sendo o Messi, não vai entrar no rol das grandes partidas da vida dele. Mas, assim, ele jogou bem, participou ali inteligentemente, teve uns lances de perigo, quase fazer gol em alguns lances e tal, mas realmente não fez a diferença diretamente na partida, podemos falar assim, né? Ele também vai fazer a diferença, né? Assim, mesmo que indiretamente, mas não fez a diferença diretamente. Beleza. Mas então vamos falar do que interessa, que vai ser a partida entre Argentina e Inglaterra. Aí vai ser jogão, viu? Por quê? Além de ser duas equipes muito boas, eu acho que a Argentina está devendo futebol e tem que, tipo, melhorar para ver se consegue passar contra a Inglaterra. Né? Tem muita raça e talvez isso ajude, mas eu acho que vai ter que ter mais futebol também para passar da Inglaterra. A Argentina está fazendo a sua 3ª semifinal no século e a 2ª seguida, né? Neste século, toda vez que a Argentina chegou na semifinal, ela foi para a final, né? Em 2014 e 2022, perdendo na final em 2014, ganhando em 2022. E a Inglaterra, na história, é a 4ª vez que chega na semifinal. Eu acho que é isso. Chegou na semifinal, se não me engano, em 66, 90, 2018 e chegou agora em 2026. Só passou para a final uma vez, que foi em 66. Esse jogo, muita gente sabe, é um confronto muito histórico e é um confronto que dois times que já se enfrentaram muitas vezes em Copas do Mundo, né? Eu tava até checando, né, aqui, deixa eu ver exatamente quantas vezes foi. 1, 2, 3, 4, 5 vezes em Copa do Mundo. Vai ser a 6ª vez, né? E se enfrentaram a primeira vez na fase de grupos da Copa de 62, a Inglaterra ganhou. Se enfrentaram outra vez nas quartas da Copa de 66, quando a Inglaterra ganhou em mata-mata. E depois a 3ª vez que eles se enfrentaram ao confronto mais histórico, que foi das quartas de final da Copa de 86. Esse confronto é bem histórico por vários motivos. Um deles é que poucos anos antes, eu acho, se não me engano, começou em 82, teve a Guerra das Malvinas, né, que são as ilhas que ficam perto da Argentina e tem uma disputa entre os argentinos e os ingleses, que se chamam as ilhas de Falkland Islands, algum nomezinho assim. E fica muito perto da Argentina, e a Argentina luta muito por essas ilhas, que faria muito mais sentido fazer parte da Argentina do que da Inglaterra, né, que fica lá do outro lado do mundo, né, tem todo aquele negócio, las Malvinas são argentinas, né, mas a guerra aconteceu por a ditadura militar na Argentina estava caindo
em popularidade. Eles tentaram fazer uma coisa como se que fosse atrair apoio popular. E aí acabou que inventaram de entrar numa guerra contra a Inglaterra para ter apoio popular, e se provou ser uma ideia muito ruim, né? Primeiro que a Inglaterra teve bem mais poder militar que a Argentina. Eles começaram a lutar e a Inglaterra venceu a guerra. Os argentinos, muita gente morreu. Foi um negócio horrível, foi uma grande besteira que o governo argentino fez naquela época. Mas obviamente, assim, além da raiva do governo que muitos argentinos passaram a ter, inclusive enfraqueceu a ditadura militar lá, mas também os argentinos ficaram com muita raiva da Inglaterra, né, que já tinha essa raiva histórica por conta das Ilhas Malvinas. Passaram também a ter raiva por conta dessa guerra. E aí a guerra tinha sido ali no começo dos anos 80, e aí tem um confronto nas quartas de final de 86 entre a Argentina e a Inglaterra. Ficou todo aquele burburinho e coisa de tipo assim, vamos descontar a derrota da guerra em campo, blá blá blá, e de fato fez, e é uma das coisas que transformou o Maradona muito em um herói argentino, herói do futebol e herói do terceiro mundo, né? Como ele vingou a derrota da Guerra das Malvinas nesse jogo, porque ele sacaneou a Inglaterra com um gol de mão, né, La Mano de Dios, que ficou muito conhecido, e depois fez o gol do século, que ele pega a bola no meio do campo, driblando uma ruma de inglês, não sei quantos, 6, 7, dribla o goleiro e faz o gol mais bonito da história das Copas, sem nenhuma comparação. E a Argentina acabou ganhando de 2-1. Esses foram os 2 gols do Maradona, que depois voltaria a marcar 2 gols contra a Bélgica na semifinal. E a Argentina ganharia da Alemanha por 3-2 na final, sendo o segundo título da Argentina. Então, esse confronto é disparado o confronto mais histórico entre a Argentina e a Inglaterra. Depois eles se enfrentaram nas oitavas da Copa de 98 na França, em que a Argentina eliminou a Inglaterra nos pênaltis depois de um 2-2 no placar, e eles se enfrentaram de novo na primeira fase da Copa de 2002. Ou seja, foi engraçado, né? Eles se enfrentaram 2 vezes em 2 Copas seguidas, 62, 66, 98, 2002. E em 2002 eles se enfrentaram de novo na fase de grupos, como havia sido em 62, e dessa vez a Inglaterra ganhou de 1-0 com um gol do Beckham, né? Inclusive o Beckham tinha sido expulso no jogo contra a Argentina na Copa de 98. Na Copa de 2002, o Beckham fez um gol de pênalti, inclusive um pênalti que foi feito pelo Pochettino, que foi técnico da seleção estadunidense nessa Copa do Mundo de agora. 1-0, e foi na segunda rodada da Copa de 2002, e acabaria que a Argentina seria eliminada na fase de grupos, né? Era uma das grandes favoritas para a Copa de 2002 e acabou sendo eliminada da fase de grupos ali, ficando em terceiro num grande grupo da morte, que era o grupo F da Copa de 2002, que tinha Inglaterra, Suécia, que foram os times que passaram, Argentina e Nigéria. Enfim, ou seja, é um confronto que tem muita história, talvez um dos que tem mais história da Copa do Mundo, entre Inglaterra e Argentina. E se a história não fosse o suficiente, também tem muita expectativa pelo que esses dois times têm feito na Copa. A Argentina ficando aquém em termos de futebol jogado, mas com muita raça, muita dedicação. E tem o Messi, né, o melhor jogador do século XXI, com seus 39 anos, mas realmente fazendo a diferença na Copa, com 8 gols na Copa até agora, é o artilheiro empatado com o Mbappé, né, e é o maior artilheiro da história das Copas, um gol na frente do Mbappé, 21 versus 20 gols, e a Inglaterra, que são os inventores do futebol, sei lá, eu já falei o que eu acho sobre isso em outro vídeo, mas que de fato só ganharam uma Copa do Mundo, foi lá em 66, voltando a ter chance de ganhar agora, em 2026. Então, muito legal esse confronto, muito legal, os semifinais vão ser jogos muito bons, já vai ter Espanha e França, que também eu acho que vai ser um jogo muito irado de se ver. E é isso aí, valeu meu povo, é nóis, e meu povo, as 2 pessoas que vão ver esse vídeo, depois eu vou voltar para falar o que eu achei do que aconteceu nas semifinais, viu? Valeu!